E aí pessoal, Afro Samurai Pio na área. Hoje a gente vai falar sobre mais uma vez vamos falar hoje sobre as tretinhas da machosfera, só que agora no que tange a desmistificar aí a ideia de que os homens sempre vão brigar. Não, os homens não sempre vão brigar não, meu filho. Isso aí é historinha, história pra boi dormir. O que acontece na verdade na machosfera é que tem um povo que é, por assim dizer, um desperto de verdade pro povo que só tá sonâmbulo por aí. Não é um conflito de egos como muitos falam. Não é não, mano. Não é conflito de ego. É como, sei lá, deixa eu pensar em quem diz isso. Não me vem ninguém à cabeça agora, mas não é conflito de ego, porque conflito de ego você tem com gente que não tem maturidade desenvolvida. Porque os homens, por si só, eles têm fraternidade e rivalidade. Mas sabe aquela rivalidade que todo mundo se respeita? É isso que os homens têm naturalmente. Porque biologicamente falando, apesar de todos os homens terem, sim, seu individual, eles são coletivos num modo de que no passado a gente tinha que caçar junto. Homens caçando juntos viviam muito mais do que homens que não caçavam, e apesar deles serem disputados pelas fêmeas, sempre se melhorando para chamar a atenção, porque assim como a fêmea que tinha que chamar a atenção do cara, na verdade elas tinham que chamar muito mais atenção do que o cara em si chamar atenção para ele. Eles se respeitavam, porque eles sabiam que eles tinham que caçar no outro dia. Ou seja, a fraternidade masculina, ela é biológica. Se você vê, as amizades masculinas, elas duram mais, os grupos masculinos duram mais. Mas então por que acontece isso? Simples, conflito de ideias. Por assim dizer, a expansão da rede, quando você tem uma ideia se expande muito, ela começa a se dividir, que é para se expandir mais, porque chega uma hora em que não dá mais, que ela fica estagnada e novas ideias são necessárias. A natureza funciona assim, quando o negócio está estagnando, ela manda um negócio lá, normalmente ela manda uma situação diversa e gera isso. Tipo, pessoal, os machos sempre foram individuais porque eles tinham que brigar. Não, quem brigava eram as fêmeas, por isso elas brigam entre si muito mais do que a gente. Elas brigam muito mais do que a gente. Não é questão de biologia, né? É única e exclusivamente uma questão de ideias. Quando uma ideia cresce demais, ela se divide e gera dissensão, dissensão gera expansão, expansão gera mais alcance. E isso ajuda muito, porque principalmente agora que a gente está começando a ter um travamento pela plataforma, esse tipo de acontecimento é vantajoso pra gente. Não é uma questão de ego, de quem tem a maior vara. Não, é uma questão de que tem gente que é desperta de verdade e tem gente que é só sonâmbula. Ou gente que se deixou cegar pelos próprios ideais. O máximo que deveria ter na machosfera é o respeito. Porque a pílula não cresce em ambiente pacífico. A gente é uma planta que não cresce em ambiente pacífico. A gente precisa de conflito, precisa de tudo isso para acontecer. E, biologicamente falando, na natureza, o que gera evolução é justamente a diversidade. Ela gera evolução. Porque, tipo, se a vida fosse mansa, a humanidade já teria sido extinta há muito tempo. Ideias não se formariam e a gente ainda viveria, se é que a gente ainda estaria aqui, a gente viveria no tempo das cavernas. Então não acreditem quando o pessoal diz, é disputa de ego. Não, é disputa de ideias, disputa de gente que tem a cabeça no lugar com quem não tem. Às vezes também pode ser dissensões. Tipo, vou dar 2 exemplos disso. O pessoal que tem problema com a Red Pill Soft. Beleza, é um conflito de ideias, não é uma questão tipo, eles estão errados. Não, porque muita coisa do que eles falam vocês usam hoje.
Então diz, eles só querem vender curso. Falou o isentão, falou o cara que não queria comprar. Falou os que não queriam um tempo atrás ficar pegando. Até porque os cursos dele não é nem pra pegar mina. Tirando a atitude alfa, que isso tem que ser um caso à parte estudado. Mas júnior e essas palavras, eles fazem você se desenvolver pra você. Se você vai usar aquilo pra pegar mina, aí é problema teu. É contigo. Tipo, mas eles estão vendendo. Bom, então o Sandro vendia camisa. Ele permitiu que o Ojak vendesse camisa. Não é isso aí. Eles ajudam em fazer tal. No caso, é uma questão de ideias. Tipo, agora a Red Pill 90, aquilo foi uma questão de gente com cabeça no lugar, no caso Dom, com gente com cabeça fora do lugar. Eu já cantava essa bola há muito tempo. De que o Red Pill 90 não era confiável, de que na verdade ele era só mais um Zé que não tinha cabeça no lugar e só falava merda. Que vivia literalmente da view de corte dos outros. Então, você vê que tem isso. E tem a dissensão de ideias. Que, como eu já falei, tem lá o pessoal da Red Pill normal com o software e principalmente o pessoal da White Pill com a Black Pill. Isso aí é a dissensão, diferença de ideia de todas. Porque ambos dizem que são realistas, mas cada um à sua maneira. Eu acredito que na verdade os dois estão certos, mas também tem seus erros. Ou seja, não é uma questão de eco, é uma questão natural de que toda ideia para evoluir precisa de conflito, precisa de dissensão para se espalhar. E ainda tem outro detalhe, uma coisa que o Coruja falou que foi importante nisso é que os homens funcionam muito mais desunidos. No caso, tá meio correto, porque os homens funcionam conforme a sociedade dos lobos. E na sociedade dos lobos é cada um por si, Deus por todos e todos, e um por todo, todos por um. Cada um mantém a sua individualidade e vive pra si. Mas se ajudam porque só tem um bem em comum ali. Acabou. É assim que funciona. Ou seja, não é conflito de eco. Mas na natureza. Natureza, pô, vá tu e tua natureza pra quinta dos infernos. A gente é um ser racional. Tem sim suas partes animalescas lá do tempo em que a racionalidade do ser humano era bem baixinha. Mas a gente é um ser racional. Você tem que analisar conforme ser racional, não simplesmente um animal do campo. Porque se tu diz que o ser humano... Dizer que o ser humano é igual a um animal do campo é dizer que um peixe é igual a um vírus. Dizer que por analogia, dizer que um ser humano é igual a um animal qualquer, que somos animais como eles também são, é o mesmo que dizer que um peixe é igual a um vírus. E peixe é igual ao vírus? Não, eles são mais do que completamente diferentes. Assim como a gente também, a gente compartilha as coisas, mas somos praticamente seres à parte, a gente tem que ser estudado à parte. Você não pode simplesmente pegar tudo lá e colocar na gente, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Tem mais de um vetor do que apenas natureza e cultura e sociedade para isso. Você tem individual, psicológico, ego, blá 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 blá. Você tem isso também que analisar. Isso você não leva em conta nos animais. Você leva? Então é isso. Aqui é o Alpha Samurai Pill. Curtam, comentem. Se não gostar, pode dar dislike. Compartilhe um vídeo. Se inscreva no canal e até a próxima.